Vamos falar hoje sobre a sondagem. Você é o especialista na negociação. Você que tem que conduzir. Você tem que descobrir o que o cliente deseja. Você vai investigar e anotar todas as informações. Para quê? Para que você depois, segundo o que ele falou, entregar, resolver a necessidade. Questões. Olha, é a exatidade, qualidade de retorno financeiro, quer ver a família feliz e satisfeita e uma negociação transparente e séria, que ele não dê dor de cabeça para ele. Então, olha lá, o cliente quer, isso aí vocês podem anotar, o cliente quer segurança, o cliente quer tranquilidade, o cliente quer qualidade de vida, o cliente quer retorno financeiro, ele quer ver a família dele feliz e satisfeita. Uma empresa que ele pode confiar. Pessoal, presta atenção. Isso aqui vai servir para a gente olhar lá na frente, na hora das objeções, para entrar no ativas, né? E você vai perguntar para ele: o senhor não concorda que ter segurança para os filhos é importante? Aí ele vai falar: é. O senhor não gostaria de ter tranquilidade? O senhor não gostaria de ter a sua família com qualidade de vida? O senhor não gostaria de ter retorno financeiro? O senhor não gostaria de ver sua família feliz e satisfeita? O senhor não gostaria de negociar com uma empresa séria que o senhor pode confiar, que não vai ter problema? Aí ele vai falando, sim, sim. Aí o que você vai falar? Pois é, essa negociação é tudo isso que o senhor deseja. Então, depois a gente vai aprender isso. Mas vamos um pouquinho. Bom, pessoal, pergunte de modo espontâneo. Sondagem não é uma audiência policial, onde você vai obrigar o cliente a responder. É você conversando com ele, pergunte de modo espontâneo, seja você mesmo, né? Anote, pelo amor de Deus, anote, para de perguntar. Qual que é o seu nome? Ah, esqueci seu nome. Fala de novo. Ah, o senhor mora onde mesmo? Ih, te esqueci. Isso é horrível. Isso significa que você não está focado na venda. Deixe claro que as perguntas são necessárias para um atendimento sério e transparente. Se o cliente for muito formal, você já fala para ele, olha, eu vou fazer algumas perguntas para você para te atender o mais breve possível e que você tenha um atendimento, que eu possa ser o mais diretivo, para a gente não perder tempo, precisa entender a sua necessidade, o que você tem, a disponibilidade de recurso, que tipo de apartamento que você quer. Você lembre-se, você ainda não levou ele no decorado, ok? Você não levou ele no decorado. E não deve levar antes de você ter todas essas informações. Legal? Vamos lá. Faça como achar melhor, desde que seja dada a devida ênfase na sondagem e que as informações sejam anotadas. Vocês precisam entender o cliente antes de levar no decorado. Por favor, personalize seu atendimento, seja você mesmo, dê toda a atenção. Você é o cara, o especialista é você. O cliente tem que saber ali na hora que as perguntas que você faz são perguntas assertivas, que você não é, que você entende do que você está falando, né? Ah, em sondagem não vale perguntar o time que torce, para quem votou, qual a religião, entendeu? E nem nada. Não pergunta, pelo amor de Deus. Por mais que você seja fanático em futebol, exatamente. Então, você precisa cada vez mais ser, assertivo. Bom, faça como achar melhor, desde que seja dada a devida ênfase na sondagem e que as informações sejam anotadas. Legal? Vamos lá. Não antecipe etapa. Não faça nada antes de levar. Não leve o cliente no decorado antes de entender o perfil dele. Olha, experiência. Teve horas no meu
investimento quando era corretor, porque eu entendia que aquele decorado não era para ele e que eu teria outro produto para ele. Então, exemplo, nós temos 2 produtos hoje, o Varandas e o nosso Life. Se ele chegar aqui no Varanda e você vê que ele não dá conta de pagar o Varanda, fala, eu tenho um outro produto para você, vou te mostrar o book, mas eu tenho decorado, vou te levar lá, eu acho que esse é o produto para você. Você tem que ter essa expertise. Antes de levar o cliente em decorado ou ao imóvel, tenha claro qual é o perfil dele. Se você levar ele, mostrar para ele um 3/4 e ele for um perfil de 2/4, ele fica com vergonha de falar que não tem dinheiro, vai embora e você não vende. Então, entenda o seu cliente. É uma hora muito delicada de criar o vínculo, de ter entendimento. O que ele deseja? Qual a referência do negócio ideal? O que ele acha que é bom? Ele acha que é bom comprar um associativo? Tem cliente que tem um perfil associativo. Ele não quer ter o desprazer de chegar no final, na Chaves, e não conseguir financiar. Ele já quer ver se você consegue financiar para ele agora. Então, você tem que entender, sondagem é uma das etapas que eu falo muito importante, porque o cliente já está na sua frente. Você vai deixar ele embora? Qualquer irresponsabilidade ou erro que você cometer, olha só, tudo bem, não atender um cliente e não vender, perdi, tudo bem, mas o cliente está na sua frente. Você tem que aproveitar esse cliente, você tem que fazer para ele. Ele entende que você vai resolver o problema dele. Desse modo, você ganha tempo e aumenta suas chances de acertar e ofertar imóveis que você tem disponível. Entenda qual é o cliente. Não antecipe as etapas. Mesmo que o cliente já chegue dizendo, não, eu quero ver o imóvel, já vi a foto, estou chegando aqui, não deixe de sondar. Você pode ter ainda as melhores opções de desconto para ele. Mas ele tem que entender. Tem hora que o especialista é você. E você vai ter que falar isso para o cliente. Olha, eu entendo de imóvel, esse imóvel não é bom para você, ele vai te atrapalhar, as parcelas deles vão te causar, pelo que você me apresentou aqui financeiramente, pode até complicar a sua vida financeira. Vamos ver uma coisa mais em conta, segundo a sua renda, né? A não ser que você tenha alguma herança ou dinheiro guardado para você dar maior entrada, você tem que falar isso para o cliente. O corretor tem que ser responsável pela venda. A forma que você entrevista o cliente faz toda a diferença no processo. Atente para a comunicação verbal e não verbal. Lembra? Nós falamos isso. Isso aí eu copiei da nossa abordagem. Melhore sua capacidade persuasiva nessa etapa. Você tem que entender quem é o cliente. Você tem que entender quem é o cliente que está na sua frente. A forma que você entrevista vai fazer a diferença no seu processo. Vou só falar para vocês o seguinte. Na sondagem, eu coloquei esse módulo aqui para vocês iniciantes e para vocês veteranos aprenderem uma coisa. Você tem 5 tipos de cliente comprador. Eu estou falando que o cliente comprador é aquele cliente que compra. Porque em corretagem a gente tem 2 tipos de cliente. O cliente vendedor e o cliente comprador. Qual é o cliente vendedor? Quem sabe? É o cliente que tem um imóvel para vender e que te oferece. Você capta. No caso de construtora, o house, nós não temos esse cliente. Mas quando você for para o mercado, você vai encontrar esse cliente. Mas agora eu vou concentrar no cliente comprador, que é o cliente que entra no stand ou que você atende na rua, né, num ponto de venda, ou que você atende pelo telefone. Então, cliente comprador. Primeiro cliente comprador. São 5. Cliente do primeiro imóvel, cliente buscando um imóvel maior, cliente comercial, cliente para renda e o cliente comercial. Então, vamos falar primeiro do cliente do primeiro imóvel. Esse cliente é o cliente do Minha Casa Minha Vida. Ele é conhecido por aquele cliente de primeira viagem, que independente da condição dele, ele está cada vez mais procurando o primeiro imóvel dele. É aquele que chegou a hora, ele viu um anúncio seu no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra plataforma, ou mesmo no WhatsApp, e falou, é hora de eu comprar meu imóvel. E sai procurando. Vai ter êxito o corretor que souber valorizar esse importante momento. É hora de você atender ele com carinho, com interesse, né? E ele vai descobrir e vai fazer um vínculo com você e você vai chegar à condição de que esse cliente vai ter um vínculo com você e vai entender você como quem vai resolver o problema do primeiro imóvel. Como o crescimento do mercado imobiliário, muitas pessoas estão realizando o
o sonho da casa própria. Então, cada vez mais, o corretor vai encontrar esse cliente, né? Na verdade, é a maioria, né? Eu tenho visto vocês atenderem aí, mas toda a nossa prospecção e nossa divulgação é em cima do cliente do primeiro imóvel, mesmo varandas, né? A gente trabalha muito para esse casal jovem que quer o primeiro imóvel. Segundo tipo do cliente comprador, cliente buscando um imóvel maior, aquele cara que quer o upgrade, ou é o segundo, é o terceiro, ou é o quarto imóvel para moradia. Por que ele está aqui? Entenda isso, pergunta para ele, olha só, sua família, que tamanho que é a sua família, qual que é a sua renda? Esse cliente ele já tem um imóvel e ele quer dar um upgrade, né? Melhorou as condições de renda, melhorou os objetivos, as características de desejo também mudou, ele está procurando outra coisa, você tem que entender isso. Por isso é importante você diferenciar esse tipo de cliente para você ir na direção dele, fazendo perguntas assertivas depois que você identifica. Que cliente comprador é esse? É um cliente do primeiro imóvel ou é um cliente buscando um imóvel maior? São geralmente clientes mais maduros, não agem por impulso, ele já tem um imóvel, ele está dando um upgrade, então não tem aquela pressa, não é aquele cliente que precisa resolver um problema sério de moradia. Terceiro tipo do cliente, falamos então do cliente do primeiro imóvel, falamos do cliente que quer um imóvel maior e agora o cliente investidor. Esse é o sonho, né? Quando entra um cliente investidor, corretor chega e chora, né? De alegria, achando que vai botar a mão na grana. Aí que a coisa aperta. É o cliente mais criterioso. Ele normalmente, as negociações é dura. Mexer com cliente investidor é duro. O cara faz conta, ele pega a calculadora. E aí, cuidado, se você não souber usar a calculadora HP, não mostra para ele, não. Com certeza, ele sabe usar HP e vai te passar vergonha. Porque você vai ter que fazer conta para ele. Quanto mais cliente tirar o preço final, melhor para ele. Então, ele vai te apertar, ele quer comissão, ele quer desconto. Ele até fala que você está ganhando, que a comissão sua é alta demais e que ele quer um desconto. Então, esse cliente investidor é o cara que quer comprar 2, 3 apartamentos aqui no Varandas, né? Ele não quer comprar Minha Casa Minha Vida. Varandas Park, quando ele entrar aqui, ele é o cara bom para você levar ele para o Varandas. Quarto tipo do cliente comprador, o cliente buscando um imóvel para renda. Não é o investidor. O investidor, vou voltar aqui um pouquinho, o investidor ele quer comprar o apartamento, realizar um dinheiro e depois sair. Ele quer mudar o capital, ele quer tirar o capital da aplicação, porque o imóvel está melhor e tal. Mas ele, até as chaves, ele vai sair desse negócio. Ele vai vender o ágio, como diz, realizar lucro e sair. Já o cliente buscando imóvel para renda, não. Ele quer o imóvel, vai transferir para o nome dele e ele vai ter aluguel. Então, esse cliente é diferente do mercado do cliente investidor, pois é considerado um investidor profissional. Trata-se de um cliente que já possui imóvel, usualmente tem condição socioeconômica legal e deseja diversificar seus investimentos. Enfim, por último aí, dos 5 clientes compradores, geralmente o cliente que busca um imóvel comercial é um profissional liberal, dentista, médico, advogado, empresário. Então, salas comerciais, né, é esse cara. Ele quer comprar salas comerciais, lotes comerciais. Não é impossível, mas dificilmente encontramos um cliente buscando um imóvel comercial que ainda não tem imóvel próprio. Geralmente esse cara já tem um imóvel próprio. Legal? Então, presta atenção nesses 5 tipos de cliente comprador. Vamos lá, repete comigo. Cliente primeiro imóvel. Cliente buscando um imóvel maior. Cliente buscando para investimento. Cliente buscando para renda. E o cliente comercial. Aprenda a identificar esse cliente na sua mesa para que você não tenha dissabor e fica oferecendo produto errado, desassertivamente, oferecendo coisa que o cliente não quer, sabe? Seja um profissional sério. E o cliente, isso dá. Quando você identifica o cliente, ele sabe que você identificou ele vai se sentir assim, pô, esse corretor é dos meus, esse vai me entender, esse vai resolver meu problema. Então, seja profissional, né? Depois a gente vai mandar isso para vocês. Ó, eu quero falar agora, não é de cliente comprador, eu quero falar do perfil do cliente, perfil emocional. Vai no chat aí e fala para mim, nesses últimos meses, se você atendeu um desses aí.
Cliente racional, cliente emotivo, cliente zangado, cliente calado, cliente informal, o cliente falador, aquele cliente indiferente, o cliente que sabe tudo, cliente medroso. Fala assim, ó, eu já atendi um cliente racional, foi difícil. Ó, esse dia atendi um cliente zangado. Sabe aquele zangado? É o ranzinzão, né? Ranzinzolino. O cara já chega nervoso e sai nervoso e você vai ter toda a preparação, que eu sei que você vai ter, para, como se diz, desconstruir essa ira, né? Esse mau humor. Eu estou misturando a sondagem com psicologia de venda para que você entenda o processo e seja o mais profissional possível, tá? Vamos lá. Eu vou falar sobre o cliente, vou falar as características dele e vou falar como agir, tá? Então vamos lá. Cliente racional. Quais são as características desse cara? Eles argumentam com critérios fortemente irracionais, baseados em dados palpáveis. Ó, eles não aceitam tipo, assim, coisas que não fecha a conta. Eles não são nunca espiritualistas, eles são pão, pão, queijo, queijo. Valorizam muito os pequenos detalhes. Por exemplo, é aquele cliente que vai te perguntar qual é o tamanho da cerâmica, qual a fábrica da cerâmica, qual a garantia da cerâmica. Ele realmente vai perguntar tudo. E é a hora de você gaguejar e falar, agora? Espera aí que eu vou perguntar para o meu gerente. Então é hora, quando atender esse cliente, você tem que estar um manual descritivo, né? E o memorial descritivo todinho na ponta da língua, porque ele vai te perguntar. Geralmente são clientes investidores, clientes de imóveis comerciais e clientes buscando imóvel para renda. Esse cara quer saber tudo. Quanto que é o condomínio, quanto que ele vai pagar de parcela, qual é o desconto, tudo. Então, o cliente racional é um cliente que precisa ser muito bem atendido e com informações corretas. Como agir, né? Então vamos lá. Tem que compreender os pequenos detalhes da necessidade dele, não usar frases que possam gerar dúvidas. É tipo assim, eu acho que esse imóvel é bom para o senhor. Se você falar isso, você perdeu a venda. É assim, vai trocar. Eu acho que... Não, você vai falar, eu estou convicto, senhor, que esse imóvel é o mais adequado para as suas necessidades. É hora de você se posicionar. Argumentos devem ser claros, rápidos, objetivos, principalmente concretos ao falar no potencial do valor. Não inventa, não fale sobre características. As características ele já conhece, ele sabe a cerâmica, ele sabe o material da porta, ele sabe todo o material, tudo que for usado. Aí você tem que trabalhar com ele com a parte de benefícios. Você vai ganhar o cliente mostrando os benefícios e os rendimentos desse imóvel para ele. E mostrar números e projeções, né? Qual a valorização do bairro, qual a valorização do imóvel, qual que é a valorização da tabela, né? Qual que é a valorização do aluguel. É isso. Segundo tipo de cliente, emotivo. Esse é bom, hein? Chora o tempo inteiro. Ele vai te contar a sua vida. Sabe aquele que vai contar a sua vida para você? Contar a vida dele para você? Ele conta. E você tem que entender. São sentimentais, mais coração do que razão. Prendem-se a valores e aspectos emocionais, né? Sabe, você vai ter que vender para ele o apartamento no céu. Sabe aquele apartamento lindo, azul, maravilhoso, que tem florzinha lá na varanda? É esse cliente, ele é muito emocional. E ele toma muito o seu tempo. Muito, muito. Uma venda para um cliente emocional dura o triplo de uma venda de um cliente racional. Então, cuidado, corretor, porque às vezes ele vai lá só para contar, né? Aí é um corretor psicólogo. Então, aí é a hora de vocês. Geralmente são clientes do primeiro imóvel, clientes vendedores e clientes que buscam um imóvel maior. Esses caras são muito emotivos. E outra, ele tem um amor. Se for cliente vendedor, ele tem um super amor ao imóvel dele, tá? Pensa num cara que tem um amor pelo imóvel. Já foi comprar algum carro que o cara pede um valor emocional? Esse cliente é assim. E ele fica muito preso a questões do coração, a questões de onde ele mora, de onde ele vai mudar, como é que ele vai sair do bairro dele, que mudou há muito tempo. Esses clientes são clientes que ficam no mesmo bairro por muitos anos. Então, é aquele cliente
como é que fala? Dos clientes que moram na região, né? São bairristas ali, né? Dentro da região primária. Como que agir com esse cliente? Dar um atendimento ainda mais humanizado. Aí sim, aí eu quero ser. Quem é mãezona aí na hora de atender, quem sabe ouvir o cliente, leva esse cliente, o corretor que sabe ouvir, leva vantagem, né? Ele é preocupado com o imóvel que proporciona mais do que seu potencial. Então, é hora de falar, olha, aqui você vai ter uma tranquilidade, o vento, a brisa do parque, você vai melhorar a sua qualidade de vida, então você vai poder mais fazer a sua meditação. Esse é um cliente muito emotivo. Chamá-lo pelo nome, nossa, ele adora. Então, senhor Douglas, então, senhora Aline, chamar sempre pelo nome. O consultor imobiliário não pode, de maneira alguma, desmerecer as razões emocionais desse cliente. Se você fizer caras e bocas para ele, você perde a venda. Ok? Cliente zangadão. Imagina, o cliente já entra nervoso, adota uma postura de mau humor. Essa forma geralmente é defesa, tá, gente? Para disfarçar as inseguranças. Pessoas mais inseguras já entram nervosas. Buscam diferenciar o ambiente e inibir a técnica. Ele quer matar a técnica de venda do corretor. Quando o corretor começa a fazer os passos da venda, ele já quer olhar o decorado antes de te dar informação, ele não aceita tomar café, ele já quer saber o preço antes de você começar a negociar. Então, esses clientes valorizam a objetividade, rapidez, linguagem. Então, você tem que fazer as técnicas de venda dentro do menor tempo possível. A maioria acha que você quer enganar ele e que você quer vender um produto que eles não precisam. Essa característica pode tratar de uma estratégia ou estilo de vida também. Pode ser o cara que está usando a estratégia, mas pode ser um estilo de vida, né? Tem gente que é mal-humorado de natureza. Mas os mal-humorados, os zangados, os calados, os formais, todos precisam de moradia. Lembra? Você é o cara que vai resolver o problema desse povo, né? Cliente zangadão. Como é que nós vamos agir com ele? 2 tipos de cliente zangado, o teimoso e o consciente. O teimoso nunca admite eventuais grosserias. Ele acha que é a vida dele, que ele é assim mesmo. O outro passa alguns minutos, ele até te pede desculpa. Ô, Claudinei, você me desculpa, eu estou nervoso, não é, geralmente eu não sou assim, aconteceu alguns fatos, mas da outra vez que ele for atender, ele vai continuar a mesma coisa. O outro passa alguns minutos se retratando. É fundamental ter o controle e não se abater. Esse cliente, para ser atendido, o corretor tem que ter um autocontrole muito grande. Gente, não é pessoal, tá? Isso ele faz com todo mundo. Cliente caladão. Ah, gente de Deus, esse caladão também é terrível. Ele caladão porque ele é introvertido, gente. Muitas vezes ele não consegue. Eu falo que às vezes tem até um cliente que tem algum aspecto autista, né? Ele responde pouco, interage pouco, né? Mesmo com perguntas abertas, responde monossilabicamente. É aquele cliente que fala sim, não, ok, vou ver, entendi. Aí é difícil. Para mim, o cliente calado e o cliente indiferente é muito difícil. Porque eu falo demais e a gente tem que até prestar atenção no que fala. Todos os perfis de clientes podem declarar essa característica. Legal? Então, cliente caladão não é fácil. Como agir com o cliente caladão? Atender a cliente introvertido é sempre um trabalho complicado. É necessário o uso da persuasão. O corretor tem que insistir, fazer pergunta aberta. Nunca faça pergunta que deixe o cliente falar não. Sempre faça pergunta que ele leve para um sim. Ou para um sim para a direita, ou um sim para a esquerda, mas nunca um não, né? São perguntas que o cliente tem de expor seu ponto de vista. Faça pergunta aberta. Tipo, o que você achou da nossa área de lazer? O que você achou da nossa sala? O que você achou dessa cozinha? Para que ele possa expor o ponto de vista. O consultor imobiliário deve encorajar muito o tato, delicadeza, respostas. Senão você não vai saber o que ele quer. Se você não conduzir ele para respostas onde você possa anotar, você não vai saber qual o perfil de imóvel que ele está procurando. Cliente formal. Cliente formal, gente, são presos a formalidades. Advogados, juízes, promotores, pessoal da segurança pública, policiais civis e militares,
pessoal, é muito formal. Cuidado, você tem que ser formal também. Então, são clientes que na formalidade dele, apresentam alguns preconceitos, entendeu? Então, por exemplo, um casal formal vai ser atendido por uma corretora, como diz, que usa uma roupa, um vestimento mais curto ou com decote, com certeza ele não vai gostar de ser atendido aí. Eu já vi cliente, quando eu era gerente, que me pediu para trocar o vendedor. E depois eu entendi que era pela formalidade. Por exemplo, um casal formal com um corretor muito bonitão, né, um corretor muito sedutor, não vai funcionar. Você vai ter que ser formal. Você vai ter que analisar o seu cliente e tentar ser o mais formal possível. Todos os perfis podem adequar na característica. Vocês têm que falar formalmente, não usar gíria, né? Isso é importante, né? Como que você atende esse cara? Falar o mais formal, senhor e senhora. Sempre colocar o senhor e senhora antes de falar o nome. Tem que ser conservador. Linguagem, não dá para falar com gíria, não dá para fazer a exposição. É aí, velho, e perdeu a venda, cara. Pior que você não vai saber porque que você perdeu. Clientes formais exigem certa elegância ao falar, gesticular. Pelo amor de Deus, italiano aí, conversador, segura a mão. Não fica batendo a mão, não, que ele não gosta. Na hora de andar, ser mais objetivo, evitar correria, né? Argumentos, sabe assim, superlativo. É tipo assim, esse apartamento é um super apartamento, é um apartamentão. Eles não gostam disso, não, tá? Seja o mais formal. Vamos lá. O cliente falador. Esse também eu adoro. Né? Daqui uma hora você está comendo pizza e tomando chopp com ele à noite. Porque o cara fala, velho. Fala demais, muitas vezes, e se perde no assunto. Ele está falando um assunto, você tem que buscar ele. Esse cliente é o seguinte, eu falo assim, toda vez que eu estou atendendo um cliente falador, a hora que ele respira, eu falo assim, então, senhor Edinardo, falando do apartamento, o senhor gostou mais da sala ou do quarto? Eu trago ele para a hora. Toda hora que ele dá uma brecha, eu trago ele para a situação. São prolixos, precisa obter atenção nas suas necessidades. O máximo de atenção o tempo construtor. Geralmente, todos os perfis podem adequar. Mas olha, gente, interessante. Presta atenção. A hora que ele respirar, você traz ele, que é o objetivo, é fechar o contrato. Legal? Outro cliente, olha lá, agir, atender, fechar bem negócio, fala pelos cotovelos, devendo ter toda a atenção necessária. É necessário administrar o tempo. Esse cara te toma tempo. É outro, né? Além do cliente emotivo, esse cliente toma um tempo demais. Ele é sensível também para não cortar. Você tem que ser sensível, corretor, para que você não corte o raciocínio dele. Deixe ele falar, a hora que ele respirar, você, né, puxa ele para a ação, né, para a situação. É necessário pensar como interceder delicadamente quando o cliente está contando uma história aparentemente interminável. Então, esse cliente falador é um cliente que compra, tá? Observação. Entendam, todo cliente compra. Agora, você é que comanda a venda. Você é que entende o cliente. Depois do cliente falador, tem um diferente. Esse é pior. Ele fica olhando para o teto. Você está falando, ele está olhando para o teto. Você não sabe se ele está olhando para você, se ele está pensando nos problemas dele, o que está acontecendo. São clientes mais difíceis de lidar, pois é praticamente impossível ter a certeza das ideias dele. Você não sabe se está agradando. Clientes que se apresentam indiferentes, não manifestam emoção e reação ou reações com facilidade, complicam o trabalho do corretor. Gente, não seja indiferente ao cliente indiferente, ele compra. Sejam atentos. Geralmente são todos os perfis. Como lidar com esse cliente? Esse é o desafio, envolver ele nas qualidades do imóvel. Ele não está interessado em você, nem na decoração, ele não quer saber. Tenta envolver ele no processo de mostrar o imóvel. Demonstra o produto, aí você vai ter que dar show. Você vai ter que entender do produto. Não pode ficar aí, sufocar, tentar levar para um contato pessoal, uma coisa mais descontraída. Ele quer saber do imóvel. Então, leva para conhecer as instalações da loja, apresenta ele para o gerente, para os diretores, mostra a história da loja, para que você faça ele
pouco mais desenvolto para te dar informações. Em um decorado, pode deixar cada vez mais à vontade. Esse cliente indiferente, quando ele entrar no decorado, deixa ele, tá? Deixa ele lá olhar, acompanha. Às vezes faz uma pergunta muito reservada. Dispensa a formalidade de exposições teóricas. Não precisa falar que o imóvel tem tantos metros quadrados. Não, deixa ele te perguntar. Esse é o cliente indiferente. Cuidado para você não ser bonzinho demais, né? Não tente virar amigo dele, não precisa. Até porque ele não vai querer. Esse aí, amigo é bom, cliente falador, né? Ele pode simplesmente não comprar e não te falar o motivo. E o pior de tudo é você ficar na dúvida. Vendi? Por que não vendi? Vendi? Por que vendi? Vendi? Por que vendi? Né? A gente tem que até saber isso para a gente avaliar a nossa eficácia na venda, né? Quem que atendeu aí o Fala Tudo, Sabe Tudo, né? Cliente sabe tudo, acho que foi a Aline. Julga conhecer todos os riscos do negócio. Ele sabe mais do produto que você. Às vezes ele acha que sabe, às vezes ele não sabe, mas ele acha que sabe. É hora do corretor entender todo o processo e entender saber das características do nosso produto para, às vezes, contrapô-lo com muita delicadeza, né? O problema é que, agindo assim, ele limita a visão e cria um preconceito em relação ao trabalho do corretor. Gente, é isso mesmo. Ele sabe tanto que, às vezes, o corretor fala assim, ixi, o que eu estou fazendo aqui, né? Deixa eu sair daqui, porque ele já vai comprar. O problema é que, agindo assim, ele limita o corretor. Geralmente, todos os perfis podem se adequar a essa característica, né? Pode ser que ele, às vezes, sabe tudo e ele é um cliente mais formal. Olha, gente, observação. Essas características, esses clientes, eles se misturam, tá? Às vezes um cara é indiferente, mas é formal. Às vezes um cara é falador, mas é emocional. Então, eu falo que corretor de imóveis é quase um psicólogo, né? Tem algumas características, tem algumas profissões que são quase psicólogos. Eu acho que tinha que ter a psicologia, né? Motorista de táxi, motorista de Uber, quem mais? Corretor de imóveis, né? Vendedor, né? Tem que entender o cliente, ouvir. Às vezes você tem que ouvir coisas que nem era para ouvir, mas faz parte, né? Interagir. Manicure, cabeleireiro, esteticista, né? Massagista, massoterapeuta, tudo tem que ouvir o cliente lá. Cliente sabe tudo. Como agir com esse cara? Jamais bata de frente. Concorda com ele. Você vai concordando com ele até ele dar uma brechinha. O que ele não falou, você complementa. Então, por exemplo, ele fala que a cerâmica, que o nosso piso é porcelanato. Aí você complementa. Mas o senhor não falou que é da marca tal, primeira linha, e que, né, você vai complementando para ele entender que você também sabe. Quando você tratar com superficialidade assim, o consultor ficará no controle. Então, presta atenção, se você começar a debater com ele, perdeu, Playboy. Você tem que concordar com ele e acrescentar características e acrescentar os benefícios da moradia. É determinante após estabelecer relacionamento. Tente até confiar no corretor, desde que ele não seja contrariado. Ele vai tentar te desmotivar e falar que ele é o cara. Mas você já é um cara experiente, ou vai se tornar. A hora que a gente acabar esse nosso treinamento, esses 7 módulos, eu acho que vocês vão estar expert. E aí nós vamos aumentar relativamente a meta de vocês, né? Vocês vão estar top, aí o fechamento vai ser muito maior. Aí, ao cliente medroso. Finalmente, chegamos ao cliente medroso. Aqui, ó, são clientes inseguros, têm dificuldade de definir. Às vezes o corretor fala, esse cliente não quer comprar. Não é isso, entenda. Às vezes ele é um cliente seguro. Precisa da opinião do pai, do amigo. Já viu aquele cliente que vem comprar e traz 3 amigos? E aí você tem que vender para os 3? Esse cliente é esse aí. Ó. Esse é o cliente medroso, inseguro. Todos os perfis de cliente podem adequar essa característica. Trata de uma estratégia, um padrão psicológico. Gente, imagina que o cara juntou o dinheirinho dele a vida inteira e vai dar no imóvel, e que ele nunca te viu, ele não sabe com quem ele está. A gente que é experiente tem as inseguranças e os medos, imagina o cliente do primeiro imóvel. Então, entendam isso. A gente não deve julgar o cliente, a gente deve entender o cliente. Nós somos profissionais
que cabe sermos profissionais, inclusive nessa linha de entender o perfil, de entender o raciocínio, de se adiantar ao raciocínio. Legal? Como vamos agir com esse cara? Bom, junta ele, você precisa inspirar confiança. Você vai ter que pegar na mão do cliente, entre aspas, né, para conduzir ele pela venda. Mostra os fatos, mostra os exemplos, fala da construtora, com quem que ele está ligando, quem que é o gerente, as pessoas que são confiáveis, que o mercado imobiliário é legal, já tem segurança jurídica, ele vai receber, ele não vai ter problema de receber o imóvel. Tudo isso você vai construir a segurança dele. Não apresse, embora se deseje enfatizar as vantagens, os benefícios do imóvel. Não é isso que vai fazer ele comprar, mas é a segurança do negócio. Ter medo é insegurança, é medo de não dar conta de pagar, medo de comprar um imóvel que não vai entregar, medo de não estar certo que ele vai conseguir morar ali. Então, e também informar para ele um bom momento da economia. Não desista desse cliente. Esse cliente, por mais que demore, dá um retorno sem perceber, é perseverante e compreensivo. Às vezes ele não te dá retorno, mas você liga para ele. Legal? Então, vamos lembrar quais os tipos de clientes? Vamos ver se a gente chega lá. Vamos ver. Presta atenção, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Racional, aqui. Então, prestem atenção, anotem aí no seu caderninho aí. Isso é um exercício que vocês vão fazer. O cliente entrou, conversou com ele, trocou palavra, tenta identificar se ele é racional, se ele é emotivo, se ele é zangado, se ele é calado, se ele é formal, se ele é falador, se ele é indiferente, se ele sabe tudo, se ele é medroso. Tente identificá-lo. Isso vai ser mais fácil para você atender ele até o final, inclusive na sondagem, fazer perguntas diretas, assertivas, ser mais relaxado, ser mais informal. Se o cliente é informal, você também pode ser informal, né? Faça perguntas amplas que estimule a imaginação. Evite respostas sim ou não. Toda vez que você tiver uma pergunta que vai sim ou não, você pode parar a entrevista e complicar a sua sondagem. Faça perguntas que ele tem que responder um ou outro. Por exemplo, o senhor gostaria de um imóvel de um andar mais alto ou médio? O senhor gostaria de o senhor gostaria do final 9 ou do final 10? Estimule a conversa, mas tudo dentro de uma assertividade. Não faça perguntas para obter respostas monossilábicas. Sempre faça pergunta aberta, que ele tem que falar para você pelo menos 3 palavras. Legal? Seres humanos, e cada pessoa é diferente da outra, tem razões emotivas, emoções particulares. Ninguém é igual a ninguém. Todo atendimento é um atendimento, ele é diferente, as pessoas são diferentes, têm problemas diferentes, emoções diferentes. Precisamos fazer sempre o exercício de nos colocarmos no cliente. Considere as emoções, os interesses, o sentimento e vontade. Não acha nada, tenha certeza, anote tudo. Como a gente é fácil em julgar. A gente julga que o cliente não quer, a gente julga que o cliente está te fazendo de besta. A gente julga. Você não pode julgar, você tem que ter dados para concluir. O vestimento que ele entra não mostra perfil econômico. Cuidado, não levar susto, né? Quando o cliente entra na loja, nós temos que ser muito profissional. E pense nessas questões também, olha, identificação do produto adequado na maioria dos tipos de clientes compradores. Identifique os clientes. Antes de levar ele para o decorado, antes de levar ele para aquele perfil, tenta ser o mais assertivo possível. Tenha calma na venda. A venda é 7 passos. Não é somente sentar na mesa, não é somente tirar o pedido, não é somente a preparação. São 7 passos que vai desde o contato até o contrato. Não faça, não pise, não queime etapas. Escreva isso, siga os passos. Comece fazendo o necessário, daqui uns dias você está sendo perfeito, você faz automaticamente.
É igual dirigir. Quando você entra num carro a primeira vez, você não sabe onde está o câmbio, tem que olhar o câmbio para passar marcha, os pedais se confundem, você não sabe se olha no retrovisor, tal. Vender é isso. Quando você está acostumado com os 7 passos da venda, você vai dirigir como você vai vender como se estivesse dirigindo. Deve fazer parte do trabalho conhecer as regiões. Vai lá, cara, pega uma hora, pega seu carro, anda na região, conhece tudo lá, porque a hora que você perguntar para o cliente o que ele precisa e ele falar, eu preciso de uma escola, você fala assim, tem escola no bairro, há tantas quadras, se o senhor subir na rua tal, o senhor vai encontrar uma escola como se diz, nível, como se diz, não sei mais como é que fala o negócio, no meu tempo era primário, ginasial, acho que já passou algum tempo. Agora é Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental Médio, não sei o quê. Então, você tem que entender, tem supermercado. Cara, porque a hora que ele te perguntar, você vai anotar e você vai lembrar disso. Pense nessas questões. Consultor imobiliário precisa acreditar em todos os atendimentos. Tem que ir na bola. Não falar isso aí. Já vi corretor perder venda porque o senhorzinho chegou de bicicletinha com a maletinha. Na maletinha tinha 200 mil reais. Então, presta atenção. O corretor falou para o outro, não, esse aí você atende, pode atender, que esse não é o meu perfil. E o senhorzinho, né, estava com dinheirinho lá no colchão. Eu já vi aqui no Parque Amazonas o corretor sair, o segundo trocando de turno, o corretor chegou e o corretor que estava de plantão, nossa, que bom que você chegou, eu estou saindo. Saiu 15 minutos mais cedo. Enquanto ele batia a porta do carro para sair, uma cliente batia a porta do carro descendo, com 2 filhos, tinha acabado de vender uma fazenda do Tocantins e comprou 6 apartamentos da corretora, que nem no horário dela não está. Isso é verídico, eu mostro foi uma construtora aqui no Parque Amazonas, da Tapajós, no estande aqui da Avenida Alexandre de Moraes. E não vou falar o nome do corretor, mas foram 6. A corretora era a primeira venda dela, ela estava nos primeiros plantões, ela teve que chamar o gerente para formalizar a venda. Entendeu, gente? Então, não tenha preconceito. Devemos atender todos da mesma forma, com respeito. Casais tradicionais, solteiros, jovens, idosos, LGBTQI+, deficientes, com problema de locomoção, raça, religião, ascendência, descendência. Pelo amor de Deus, guarda o preconceito para você. Eu já vi corretor quase cair da cadeira quando entra um casal homoafetivo. Que isso, os tempos mudaram. Você pode até, como diz, não concordar, mas o Estado é laico, as pessoas têm direito. Pelo amor de Deus, atenda, como é um cliente, ele vai botar dinheiro. Você vai, além do mais, a satisfação da gente poder resolver o problema de moradia para os nossos clientes. Pensem nas seguintes questões. Lembre-se, cliente satisfeito fala para uma pessoa. Agora, o cliente insatisfeito fala para 7. É impressionante a reverberação. Por favor, atenda bem. Ele vai te dar muitos outros clientes na corrente do bem, né? Eu tenho aqui, vou falar, é a Lívia, a corretora nossa, que vende numa corrente de indicação. Parabéns, Lívia, que tem esse conceito aí de sempre pedir indicação e um cliente satisfeito sempre indica outro, né? O cliente é o rei de acordo com o jargão comercial. É o rei é o cliente. Então, o poder está na mão do cliente. Ele pode ajudar profissionalmente você e a empresa a atingir o sucesso ou o fracasso. O que você quer? Sabe, cliente não é pobre, não é rico. O cliente é aquele que você vai ajudar ele a resolver, né, a questão de moradia, o problema de moradia. E, baseado no que você ajuda ele concorda em te remunerar por isso, que é a sua comissão. Né? Entrevistar é pedir o relógio do cliente para falar as horas para ele. Quando o cliente te perguntar quanto custa esse apartamento, o que você faz? Você devolve outra pergunta. Fala, não, quanto que o senhor está disposto a investir? Então, entrevistar é pedir o relógio do cliente para lhe dizer as horas. Quando você sair da sondagem com todas essas informações, você é rei. Aí o cliente passa a ser conduzido por você. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer para ele assim, o senhor me falou na entrevista que o senhor tem 20 mil reais. O senhor me falou na entrevista que o senhor queria um apartamento e esse apartamento atende o senhor. O senhor me falou que queria segurança e eu tenho a segurança que o senhor queria. É diferente quando você confronta o cliente positivamente, quando você tem informações.
E aonde que a gente tira isso? A gente tira isso da sondagem. Vejo no pódio.